Então, boa tarde para aqueles que já estão aqui comigo. Eu vou dar uma pequena explicação, mas depois eu vou colocar essa explicação lá no grupo também e no mural, né, que foi criado de avisos, de recados da classe de vocês. Eu tenho gravado as minhas aulas e deixado à disposição, né, envio o link pelo e-mail dos pais, para que aqueles que, por uma questão ou outra, não conseguem acessar em tempo real durante a aula, possam fazer isso depois. Ou, se tiver algum contratempo, alguma falta, conseguem ainda recuperar o conteúdo da aula. Mas eu tenho feito isso, eu tenho gravado essas aulas na nuvem, e que é um sistema que ele fica disponível aos pais durante um certo período de dias e depois ele é apagado pelo acúmulo mesmo de gravações. Então dá uma certa quantidade de gravações, o sistema apaga. Então, e aconteceu aí algumas vezes de um aluno ou outro, às vezes demorar um pouquinho para acessar, né? E já não está mais disponível. Então, para evitar esse problema, eu fiquei pensando, né? O que eu poderia fazer para que a minha gravação possa permanecer mais tempo disponível, né? Caso você não consiga acessar, né? Um dia ou dois após a aula mesmo, né? Como é que você poderia ter um acesso depois de uma semana, depois de um tempo até um tanto quanto mais longo, de repente você quer aí estudar para a prova e quer retomar aquela aula, às vezes um assunto, um exemplo que eu dei, né, e que depois nem na hora de estudar, e agora eu não lembro mais. Então, pensando em tudo isso, eu resolvi, né, a partir da aula de hoje, começar a fazer um outro sistema de gravação, tá? Então, as aulas permanecem nesse sistema aqui, pelo Zoom, sendo gravadas, mas eu vou disponibilizar a aula no YouTube do colégio, no canal do YouTube do colégio. Tá? Vou deixar também o link, né? Porque, claro, o link é a forma mais fácil de você acessar, basta clicar nele e você já cai direto, né? No YouTube, né? Se você for pelo YouTube do colégio, você tem que entrar ali na página, fazer o login. Então, um processo um pouquinho mais demorado. Então, vão ter as duas opções, tá bom? Então, o link para você entrar, mas aí você já sabe que se você precisar consultar esta aula, retomar o conteúdo, ela permanece gravada e disponível no canal do YouTube do colégio. Então, não precisa assim também daquela pressa de, eu tenho que rever a aula um dia depois do que foi dado, porque senão não vou conseguir mais, né? Então, pensando em tudo isso, que eu resolvi mudar um pouquinho a nossa forma, tá bom? Então, Tia, essa mudançazinha aí que eu queria comunicar para vocês, mas que depois eu coloco lá isso explicado também no grupo. Pode falar quem gostaria de falar? acabei de entrar. Que página você Ah, está? sim. Nós não pegamos ainda a apostila, vamos pegar agora, tá bom? Justamente porque eu estava aqui explicando um pouquinho o que eu mudei, que eu vou mudar a partir da aula de hoje, a forma como eu tenho gravado as aulas. Eu vou continuar gravando, mas eu vou disponibilizá-las no canal do YouTube do colégio, porque aí essa aula gravada permanece por mais tempo disponível para vocês. Da forma como estava gravando anteriormente, né, na nuvem, fica um prazo curto de dias, às vezes 2, 3 dias apenas, ou no máximo uma semana. E aí, às vezes, algum contratempo não permite acessar assim com tanta rapidez, e aí o aluno não consegue mais acessar aquela gravação. Então, pensando nisso, eu vou mudar um pouquinho o jeitinho que eu estou fazendo, tá? Mas é só essa mudança. Então, na semana passada, em que a gente retomou os conceitos de massa, volume e falamos a partir desses dois conceitos, massa, volume, falamos de densidade, que é a grandeza que vai definir se um corpo ele flutua ou afunda, e uma outra
também uma outra força que define se o corpo vai afundar ou flutuar, que é o empuxo, que é uma força realizada pela própria água, né, no objeto que está nela, né, e que se essa força ela for grande o suficiente, né, para segurar o peso daquele objeto, então aquele objeto vai flutuar. Agora, se o peso do objeto for maior do que esta força, né, aí ele acaba afundando. E nós vimos que isso também tem a ver com o volume desse objeto, se ele é de pequeno tamanho, né, ou se ele é muito volumoso, se ele é esparramado, assim, né, então ele ocupa uma área maior, uma superfície maior, isso vai dar diferença na força de empuxo, tá? Que nós discutimos, né, por que uma bola de papel amassada, né, você pega o papel, amassa, ela afunda, mas se for a folha de papel sem ser amassada, ela flutua. Não é o mesmo papel? Não é a mesma natureza da matéria? O mesmo componente? E a mesma massa, por sinal. Mas por que num caso uma flutua e a outra afunda? Porque tem a ver com o volume, com o espaço ocupado. Quanto maior for, mais esparramado for, né? Isso favorece a força de empuxo, isso ajuda na flutuação. Então, eu pedi para que vocês em casa fizessem a experiência da página 8, observassem lá o que acontece. Então, é um pouco disso que nós vamos discutir agora. Alguns mandaram foto para mim, mandaram vídeo. Não era obrigatório, tá bom? Então, você que não fez, eu fique nervoso aí, preocupado. Vixe, eu esqueci. Não, você não esqueceu. É que eu mesmo que não pedi. Falei que não era necessário, né? Eu queria que você fizesse, que você observasse, para a gente poder aqui conversar, né? No que você viu, o que você concluiu. E aí, daqueles que foram me mandando, né, um retorno, seja por meio de foto, Professora, eu já fui vendo alguma coisinha para a gente conversar aqui, né? Mas aqueles que não mandaram podem contar aí as suas experiências para mim. Pode falar, Miguel. eu mandei uma mensagem no chat do privado aqui. Ah, tá certo. Tudo bem. Eu dou uma olhadinha. Professora. Tia, Oi, pode falar. hoje eu fiz a experiência hoje de manhã, Certo. deu certo tudo, e eu gravei um vídeo, só que não deu tempo de mandar. Ah, não tem Pode problema. mandar depois da sua aula? Pode mandar depois. Mas conta para Tá mim, bom. já que você está falando, né? O que você viu? Você falou que deu certo, mas o que você viu que acontecia aí? Eu vi que a bolinha, quando a gente ia fazer assim e colocava na água, a bolinha afundava. E aí, quando ela fica em formatinho assim de concha, você colocava, aí ela ficava em cima da água, né? O empuxo conseguia segurar ela em cima da água. Ah, olha que legal. Então você já ligou isso com o empuxo, né? Porque não é a mesma massinha. Tia, Talvez elas sejam de cores diferentes, mas é a mesma massinha, o mesmo material, a mesma massa. Como é que eu explico que um afunda e outro flutua? Não é? Porque a bola não tinha ar dentro dela e o conchinha tinha. Isso Por causa também tem a ver professora, com ar. Por causa que ficou mais Colocaram isso. porque um era oco e o outro não era? Porque um é oco e sendo oco tem ar, né? E o outro não é. Tia, Mas por causa do formato. também com o fato de a massinha ter sido amassada, apertada ali, você esparramou, Volume, aumentou o volume. massa. A massa continua a mesma, mas aumentou o volume, né? Esparramou mais. O Pedro gravou um vídeo, viu, Pedro? E eu até comentei com a sua mãe que eu mandei o seu vídeo o professor de física do ensino médio. Ele aplaudiu assim, falou assim: opa, que legal! Não vejo a hora dele ser o meu aluno, porque eu acho que ele vai arrasar na física, né? Então, assim, gostei muito da sua explicação. E o Pedro, ele não falou, né, do ar, que, claro, tá certo, tá lá também, né?
mas ele falou desse, né, ele usou as palavras dele do jeitinho dele. Eu esparramei a massinha, não é? Então, quer dizer, ela ficou com mais volume e isso faz com que aumente esta força de Ô, tia, porque essa força vem quanto mais contato o material tem com a água, maior a força de empuxo, não é? Então a bolinha, ela tem menos contato com a água do que, no caso, a conchinha ou o barquinho que está bem esparramado ali na superfície. Tá certo? Professor, Diga, André. eu não fiz as coisas, mas assim, na 5 da página 11, eu sei o que ia acontecer com corante de alimentos, porque eu vi um monte de vídeos no YouTube, daí sabe, você coloca uma gotinha, depois ela vai esparramando, 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 daí tudo fica de uma cor. Isso mesmo, tá? Essa aí a gente vai fazer daqui a pouquinho. E tia, a experiência da massinha não deu para fazer, André? Ou você fez só não gravou? Eu não fiz, porque comprar mais massinha. Tudo bem. tia, Pode falar, Lucas. eu não fiz, mas eu posso fazer hoje ou amanhã? À vontade. O importante é que você veja o que vai acontecer e, principalmente, que você saiba explicar o que você está vendo. Tá certo? A Ana Clara, ela mandou foto para mim, né, Ana Clara? Então, ela mostrou lá que a massinha que ela fez a bolinha afundou. E a outra afundou também, foi isso, Ana Clara? Conta um pouquinho pra gente. Você não quer contar? As duas afundaram? Não, Ah, não, aqui tava na água que ainda não tinha se esparramado, ela afundou. Aí a do isso. outro copo que já tava todo, né, coberto da massinha, ela flutuou. Tá certo. Não sei por que eu achei que um deles, os dois tinham afundado. Mas não tem problema, porque a gente fala assim, então o meu deu errado. Gente, em ciências não tem essa história de deu errado. O teu resultado pode ter sido diferente do outro, que é coisa para você parar e pensar, mas por que o meu ficou diferente? Então, eu queria saber, alguém aí que tenha feito o barquinho ou a concha e afundou tanto quanto a bolinha? Ô tia, quando eu fiz eu coloquei a bolinha, tal, afundou tudo, aí eu coloquei o barquinho, né, o barquinho. Eu coloquei na primeira vez, aí ele flutuou normal. Demorou 3 segundinhos assim, o barco já tava fazendo assim, ó. Já começou a tombar e afundar. Afundando. Parece que, tipo, não sei o que aconteceu com o barco, começou a virar meio que do lado, daí entrou água, ele caiu. Então, aí eu tirei, coloquei de volta, aí eu falei, tá boiando, né? Aí eu peguei a bolinha e coloquei em cima. Aí ele afundou. Eu acho que é porque tava molhado. Tainá, mas você mesmo já deu a explicação, né? Então, o seu barco começou flutuando, vamos dizer, como deveria ser. Mas, de repente, ele parece que virou um submarino, né? Começou a afundar, mas você mesmo já deu a explicação. De algum modo, entrou água nele, né? E isso acrescentou peso. Então, ele acabou ficando mais pesado, porque além da massinha ainda tinha água, né? E isso foi Professora, o que fez ir para o fundo, né? Mas teve professora, alguém que na hora que colocou, logo em seguida já afundou, mesmo o barco ou a concha? professora, Oi, André, pode falar. a massinha é um produto bom para boiar, porque tem óleo. Pois é, né? Olha só que legal. Gente, olha que legal a sacada do André. Ele já ligou lá com a química, com outro assunto que a gente viu. O óleo é menos denso do que a água, então tende a flutuar. Então, corpos que têm óleo, que são oleosos, né? São mais favoráveis a flutuar.
E aí ele já falou, olha, a massinha é oleosa, a gente percebe, a gente manuseia ela, logo a nossa mão fica engordurada, a superfície onde a gente mexeu, onde a gente coçou, fica tudo engordurada, né? Então, olha que interessante, ele já relacionou com isso e tá certo. E isso também, André, explica por que que o nosso corpo tende a flutuar, né? Primeiro, porque a gente também é oco por dentro, tem ar dentro da gente, isso também ajuda a gente a flutuar, ficar mais leve, não é? Fora isso, nós temos gordura, né, dentro do nosso corpo. E isso também ajuda na leveza, né? Porque a gordura ela é menos densa do que a água. Muito bom. Mas deixa eu voltar lá à minha pergunta. Teve alguém que, pelo menos uma das vezes que fez a experiência, o barco ou a concha afundou? Sim, também aconteceu comigo. Não sei se você reparou, mas na parte que eu tava lá com os copos, que tinha 2 copos, tinha outra massinha na minha mão. Eu botei e ficou e afundou. Aí a gente encheu o outro pote lá, botamos de novo a massinha mais esparramada. Isso, olha que legal. Por isso que eu falei assim, que não tem certo ou errado. E a gente aprende com as coisas que a gente erra também. Veja só, o Pedro disse que a primeira tentativa dele lá do barco não deu certo, afundou também. Mas o que ele pensou? Ah, eu acho que eu não esparramei direito a massinha. Aí ele espalhou melhor e viu que flutuou. Quer dizer que a superfície de contato com a água não estava assim tão grande para o empuxo ajudar a sustentar, flutuando, não é assim? Então ele precisou aumentar um pouco mais, apertar um pouco mais, esparramar mais essa massinha para ela conseguir flutuar melhor, né? Então ele já entendeu o que deu errado e conseguiu consertar para fazer, né, flutuar ali a massinha. Ele já percebeu, eu acho que, né, tem gente que comentou, eu sei que alguém comentou, né, que a primeira tentativa não deu certo, porque percebeu que ficou assim, o barco ficou muito pesado e que precisava amassar mais ou esticar mais para ele conseguir flutuar. Eu me lembro de alguém que comentou isso quando enviou para mim, não me lembro agora se é a foto ou o vídeo, tá? Então, isso é normal, né? E é interessante, inclusive, para a gente conseguir aqui pensar, discutir, né? E entender o que está acontecendo, né? E principalmente gravar. Eu tenho certeza que você que fez essa experiência, que você entendeu, você vai guardar esse conhecimento com você. E quando você chegar, por exemplo, lá no ensino médio, que você vai ter uma física muito mais sofisticada, mais elaborada, e esse conceito que você traz agora aí dentro de você, ele vai ser muito importante. Então, aquela física que muitas vezes, né, os irmãos mais velhos falam, é muito difícil. Sabe por que às vezes é muito difícil? Porque ele não foi trabalhado anteriormente para aprender os conceitos mais básicos, mais fundamentais, que são esses que vocês estão tendo a oportunidade de aprender agora. Então, tudo isso, mais lá para frente, vocês vão ver como vai facilitar a compreensão da física quando ela vier assim com muito mais elementos, muito mais sofisticado, tá certo? Alguém mais gostaria de compartilhar, de comentar o que viu no experimento? Tranquilo? Todo mundo viu mais ou menos a mesma coisa, né? Sem grandes diferenças. Oi, pode falar, Lucas. Quando eu vi minha bolinha de massinha, ela não afundou até encostar no chão. Ela tipo estava flutuando, ela não encostou totalmente no chão. Olha só. E olha que, gente, olha que interessante. E olha que eu não tinha pensado nisso, né? De perguntar se teve alguém que fazendo a bolinha de massa, né, se a bolinha flutuou. Então, você viu que a sua bolinha afundou.
mas parece não ter afundado tanto assim, né? Porque não chegou a tocar no fundo do copo. Você acha que consegue explicar o que aconteceu? Eu acho que deve ter ar dentro dela, né? Não deve ter muita massinha para conseguir muita massa. Talvez você não tenha apertado o suficiente para tirar todo o ar. Deve ter ficado algumas bolhas lá dentro. É uma possibilidade, é uma hipótese. Isso. Ou às vezes, né, o material que forma a tua massinha, né, um tanto quanto mais leve, né? Existem algumas massinhas que são mais molinhas, mais maleáveis do que outras, então pode ser o tipo de material, né? Que mais que poderia ser para explicar? Né? Às vezes, como eu falei, né, não apertou o suficiente para compactar, deixou um pouco mais... Tia, ou às vezes... se a bolinha ficasse muito maciça... Isso. Se ela ficasse muito maciça, ela ia afundar ou boiar? Então, quanto mais maciça ela ficar, maior tendência em afundar. Porque quanto mais maciça, mais compacta, né? Isso significa que ela vai ter menos volume. Então, a ideia é que ela afunde por causa disso. Tá bom? Certo? Então, muito importante aí alguns comentários, né? A flutuação da massinha em forma de barco ou concha, que se deve ao fato dela ter ar, né, dentro ali na superfície, né? Claro que não está errado, mas é importante que você relacione com o maior volume que vai proporcionar mais força de empuxo para sustentar o barquinho, né, flutuando na água, tá bom? Ok, da nossa apostila, nós fomos aqui até a página 10, aliás, fomos até a página 11, até o exercício 3 da página 11. Faltaram os 2 exercícios que se referem ao conteúdo mais de química, de solubilidade. Então, vou fazer ele com vocês agora. Acho que o 4 eu fiz também, não fiz? Acho que o 4 eu fiz, tá certo. Acho que foi o 5 que eu não deu tempo de fazer. Mas, de qualquer forma, a gente faz isso agora, né? Só para Professora, a página. pra falar a verdade, eu fiz as 5A e B. A gente tá na página 12, eu acho. Isso. Então, você já se antecipou aí na questão número 5. Tudo bem? Mas vamos lá para a apostila. Deixa eu ver se ela está aqui comigo. Tem um monte de coisa aberta aqui no meu computador, mas não a tela da apostila. Tia, eu acho que a gente fez o número 5. O número 5? Da B. A gente fez, tia. Então eu que no último finalzinho de aula, quando você já acabou a aula, acabou de sair do Zoom, e daí a gente já fez. Então eu mesmo que estou achando que não dei, mas na verdade eu já dei esta parte. Tudo bem? Ok, eu deixei também para que vocês fizessem, né, de tarefa, alguns exercícios lá do caderno de atividades. Então, daqui a pouco, né, nós vamos pegar esse caderno, fazer a correção desses exercícios, tá? Mas por agora, né, já que a gente está aqui com a apostila, eu quero andar um pouquinho mais com o conteúdo. Essa nossa apostila está trabalhando preferencialmente os conteúdos de química e de física. E a gente começou falando primeiramente, né, de propriedades da matéria. Então, que toda matéria tem massa, que é a sua quantidade de matéria, que toda matéria tem volume, ocupa um lugar, toda matéria tem densidade, toda matéria em contato com o líquido sofre força de empuxo, não é? Ok, mas agora nós vamos discutir um pouco sobre energia, que também é a responsável por estudar. Essa energia é o calor. Então, o calor é uma energia e não para quieta, que ela está sempre saindo de um lugar e indo para outro.
Então, o calor sempre sai dos corpos que têm mais esse tipo de energia para ir para os corpos que têm menos. É por isso que quando a gente encosta a mão em uma pessoa que está mais fria que a gente, o calor sai da gente, né? A pessoa, vamos dizer assim, um pouquinho do nosso calor e o nosso calor passa para ela. Então, falando deste assunto de calor, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Se esquenta, esfria, esfria rápido, esquenta rápido, como é que é? Ou será que é devagar para esquentar? Será que dependendo do material, se a gente mudar o material, será que tem material que esquenta mais rápido que outros? O que vocês acham? Alguém já tem alguma ideia, sabe me contar? De algum material que esquenta mais rápido do que outros? Tia, quando a gente coloca água na chaleira elétrica, ela demora para ficar quente até colocar lá no café. Isso. Mas pensando em materiais, tá? Eu sei que você pensou a chaleira como um material, um objeto, né? Mas se eu pensasse assim, que nem no caso aqui dessa figura, vamos olhar essa figura aqui. A gente vê que tem um menino que, ao que parece, é que ele tá tremendo, né? Batendo os dentes aqui, ele tá descalço, com os pés no piso, né? No chão, direto no chão. E nessa segunda imagem, ele já não aparenta estar sentindo frio, porque ele está pisando, né? Ele está com os pés descalços também, mas ele está pisando em cima do tapete. Então, será que tem diferença, né? Na quantidade de calor ou na forma como o calor é passado, se eu toco um piso ou se eu toco o tapete? Tem diferença ou não tem? Tem, porque o tecido esquenta. Isso, então tem diferença, não é? Vamos supor, quem tem, algumas pessoas têm, no caso eu tenho aqui no meu quarto, o piso é de madeira. Então, se eu levanto, né, e tem um banheiro também aqui no meu quarto, então eu levanto às vezes à noite para ir ao banheiro e meio sonolenta, né, não acho chinelo, vou descalço mesmo. E aí vou caminhando, tá tudo muito tranquilo. De repente eu saí do meu quarto, que era piso de madeira, e pisei no chão do banheiro, que era aquele piso de cerâmica. Tem diferença? Tem sim, né? O piso de cerâmica parece ser mais frio. A madeira esquenta, Piso o piso de madeira. esquenta. Professora, a maioria da minha casa é feita com piso de cerâmica. E daí E é um piso frio? é um piso meio frio. Tia, Frio. Teve uma vez que eu tava brincando lá, e sem querer eu caí e encostei só a bochecha no chão. Ele ficou ardendo, de tão frio que tava. Isso. Eu só encostei assim, um segundinho assim. E daí, lá na minha sala, por aí, é madeira. E daí quando chegou lá, eu falei, nossa, que calor, vou tirar a blusa. Então você sente E diferença esse piso, nos ambientes. Se o piso é de esse piso aqui, se é de cerâmica, não é? Então, esse de piso aqui é madeira tão fraquinho que uma vez o meu irmão derrubou uma garrafa de vinho e a garrafa não quebrou, o vidro quebrou. Quer dizer, Nossa, o chão quebrou. caramba! tia, É sério. Oi, pode falar, Lucas. eu fiquei sabendo que casa de madeira normalmente é feita em lugares gelados, muito frio, porque a madeira esquenta. Tipo lá nos Estados Unidos, casas são todas feitas de madeira. Olha, que interessante. Ó, então, o Lucas trouxe uma informação bem legal e o Tainan já complementou. Olha, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, quando a gente assiste aqueles filmes, né? Casa de madeira é mais comum nesses lugares mais frios do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem pessoas aqui no Brasil que até tem casa de madeira. Eu, por acaso, acho muito bonita.
mas não é muito comum esse tipo de casa. Só que o Lucas falou uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho, será que é isso mesmo? O Lucas falou assim, ó, que é porque a madeira é mais quente que o piso de cerâmica. Será? Será que é a madeira que é mais quente? Será que é a natureza, né? Acho que é por causa do sol, não é? Isso daí, eu estava fazendo uma pergunta se a madeira era mais quente que o piso de cerâmica. Entendi. Então você não fez uma afirmação, você fez uma pergunta, né? Será que eu já entrei em alguma casa de madeira e lá era muito quente, muito. Sim. E quando eu entrava de novo na minha casa, que não é de madeira, era mais geladinho, sabe? Sim. Então vamos tentar desvendar um pouco esse mistério, depois a gente volta lá para a questão do desenho da apostila que fala do menino que sentiu frio ao pisar no chão de cerâmica, mas não sentiu frio ao pisar no tapete, né? Então são materiais diferentes. Será que tem material que esquenta e tem material que esfria? Será que é assim? Bom, em primeiro lugar, estamos falando de uma energia chamada calor, tá? E quando a gente diz assim que tá frio, né? Por exemplo, hoje o dia está frio. Na verdade, não é que está frio, porque frio de verdade não existe. O que existe é mais calor e menos calor. Então, quando a gente diz que está frio, que o dia está frio, ou que o gelo é frio, né? Ou que o piso de cerâmica é frio, na verdade, o que a gente quer dizer é que ali tem menos calor, certo? Então, existem alguns materiais que têm mais calor e outros que têm menos calor. Só que tem uma outra coisa importante. Calor é uma energia que a gente não consegue segurar, que a gente não consegue prender na gente, nem a gente ser humano e nem os materiais. Então a madeira não consegue segurar o calor, né? Ou quando a gente diz assim, eu botei uma blusa, a blusa me esquentou. Será que a blusa ela é capaz de produzir calor e me dar calor? Não, né? O meu corpo é capaz de produzir calor. A minha blusa só é capaz de segurar o calor que já está em mim. Então, existem alguns materiais, como a madeira ou o tapete, que conseguem, né, segurar um pouco mais calor do que outros, né? Então, por isso a gente sente diferença, tá? Lucas, pode falar. Tem uma pergunta. Sabe aquelas blusas de manga comprida que se o dia tá calor, você fica gelado. Se tá frio, você fica quente. Que sistema dela? Nunca entendi o que ela faz para a gente trocar toda hora. Então, Lucas, eu não sei te explicar. Eu sei que existe esse tipo de blusa, né? Já ouvi falar, mas não consigo te explicar, né? De que material que ela é feita, o que acontece ali para ela conseguir fazer as duas coisas, né? Tanto ajudar a dar uma refrescada, quanto se precisar esquentar, esquentar, não é? Mas, então isso eu não consigo te explicar. Vai ter que ficar mais lá para frente para o professor mais especialista te contar, tá bom? Pode falar, Lucas. Uma pergunta. O piso, que nem está representado aqui na imagem, quando a gente pisa com o pé descalço, fica frio, né? Quando a gente coloca meia e pisa, quando a gente coloca meia fica mais quentinho. Mas quando a gente vai pisar no piso, fica gelado ainda. Isso, a meia, você consegue entender
que a meia, neste caso, ela dificultaria o calor sair do teu corpo? Então, não é a meia que está esquentando o seu pé, certo? Ela está sendo uma barreira para o calor sair do teu corpo. Consegue entender isso? Porque, como eu dizia, o calor é uma energia que não para quieta, é uma energia que está sempre saindo de um lugar e indo para outro. E o calor, ele obedece uma regra, né? Então, ele sempre vai do corpo que tem mais calor para o corpo que tem menos calor. Por exemplo, por que a gente está sentindo frio no dia de hoje, né? Porque lá fora, o ambiente, o ar ao nosso redor, está com uma temperatura menor do que o nosso corpo. Quem está mais quentinho? O nosso corpo. Quer dizer que a gente tem mais calor do que o ar? Sim. Ah, é? Então o ar quer. Ele faz naturalmente, ele sai do corpo, no caso o meu corpo, que tem mais calor, e vai para o ar, né, que está com menos calor. Ele flui naturalmente assim. E agora, se ele está me abandonando, se ele está indo embora, o que é que eu vou sentir? Menos calor, que é o que a gente chama de frio, tá certo? Agora, quando eu ponho uma blusa, por que eu deixo de sentir frio? Porque aí a blusa, ela ajuda a segurar o calor por mais tempo no meu corpo, né? Mas ela consegue segurar 100% deste calor? Não, né? O calor, ele tá sempre querendo escapar de um lugar para o outro. Então, segurá-lo totalmente não dá, tá bom? Vamos ver então um pouquinho o que a apostila vem nos falar. Ao andarmos descalços... Eu posso perguntar um negócio sobre vírus? Sobre vírus? É. Diga. Eu nunca entendi. Eu perguntei aqui em casa, mas ninguém conseguiu me explicar. Por que, tipo, em comercial, use álcool em gel, use máscara? Fala, use álcool em gel, vai matar 99% dos vírus. Por que não 100%? Então, né? Por que 99% não 100%? Então, na natureza acontece o seguinte. Todas as... Outra coisa, 99,99%. Então, colocam assim. O que acontece? As formas de vida, como vírus e bactérias, né? Têm resistências diferentes. Então, umas são mais fracas, outras são mais fortes. Então, quando você toma um remédio, o remédio consegue matar todas as bactérias que estão em você? Não. Ele mata a maioria, porque algumas que são um pouco mais resistentes acabam sobrevivendo. Então, é isso. Quando a gente aplica o álcool gel, a gente consegue matar uma parte desses micróbios, aqueles que são mais fracos, os menos resistentes, mas os mais resistentes, que é uma pequena parcelinha, eles acabam sobrevivendo, tá bom? Então, a questão é essa. Mas o nosso assunto é calor, não é? Esquenta ou esfria e por quê? Mais rápido ou mais devagar, por quê? Então, vamos voltar. Eu só perguntei porque eu perguntei aqui em casa ontem, porque passou na TV isso, daí ninguém conseguiu responder. E tá falando bastante disso, né, por causa do coronavírus, então é um assunto que está sendo muito falado. Então, realmente, a gente fica aqui, mas por que 99? Por que não é 100%? A gente fica com essa dúvida, é normal, né? Muito bem, então vamos lá à situação. Ao andarmos descalços em um piso de ladrilhos, ladrilho é a cerâmica, tá? Ou poderia ser ali o azulejo, aquele piso que a gente chama de piso frio. Então, nós teremos uma sensação de frio nos pés. Então, por que não sentimos o mesmo quando caminhamos descalços sobre um tapete?
Porque quando caminhamos descalços sobre um tapete, a transferência de calor não acontece com facilidade. Olha só, transferência de calor é isso que a tia Sheila falou, do calor ficar andando de cá para lá, de um corpo que tem mais calor para onde tem menos calor, não é? Agora, tem materiais que facilitam esse trânsito, esse caminhar do calor. E outros materiais que dificultam, né? Que seguram um pouco o calor, porque o calor tem mais dificuldade de fluir nele. Então, o que a gente poderia dizer? Por que o pé do menino esfriou rápido aqui? Porque este tipo de piso é um bom condutor de calor. Quer dizer que o calor rapidinho e facilmente sai dos pés do menino e vai para esse tipo de piso. Mas quando ele pisa no tapete, o tapete já é feito de outro material. Um material que já não é tão bom condutor de calor, que já vai atrapalhar um pouquinho esse trânsito do calor, saindo do pé do menino para o chão, né? Então, é por isso que ele não vai sentir este frio, porque o calor permanece por mais tempo nele, tá bom? Vamos completar aqui com a explicação. O calor, também chamado energia térmica, sempre é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Vamos grifar essa frase porque ela é importante e eu já vou explicar melhor. Então, eu disse que o calor é uma energia. Uma energia que está sempre andando. Que é da onde até onde? Olha, você vai grifar o calor, energia térmica, até o pontinho final. Até com a mesma temperatura. Ok? Então, o calor é essa energia que fica passando sempre do corpo que tem mais calor para o corpo que tem menos calor. Mas isso vai acontecer sempre, nunca para quando os dois corpos ficarem na mesma temperatura. Quando as duas temperaturas ficarem iguais. Que é aquele momento que a gente diz assim, olha, quando eu pisei nesse chão, eu senti frio. Mas sabe que agora eu até me acostumei? O que a gente está querendo dizer com esse eu me acostumei? Isto significa que o teu pé e o chão agora estão na mesma temperatura. Então, e o seu corpo já se acostumou com a temperatura do chão. Isso, agora os dois estão na mesma temperatura, então ninguém dá calor para o outro, não há mais transferência de calor, né? Sim, antes, o pé que tinha mais calor passava essa energia para o chão, mas agora que o chão e o pé estão na mesma temperatura, parou de passar calor, tá certo? Então, isso a gente chama de equilíbrio térmico, né? Quando as duas superfícies, os dois corpos, né, param de transferir calor porque precisam de uma mesma temperatura. Tá bom? Professora? Oi, pode falar. Uma vez, eu fui no aniversário do meu primo, ele estava fazendo 18 anos. Sim. E tinha uma piscina lá, só que era um dia frio. Quando eu fui para a piscina, estava muito frio. Aí, passou alguns minutos e eu já estava me acostumando. As meninas que estavam lá já saíram tudo, porque a água estava muito gelada, mas eu estava me acostumando lá. E elas falaram, você não tá com frio de ficar nessa água gelada aí? Eu falei, não, eu já me acostumei. E agora você entendeu o que significa esse se acostumar. Tenta ver se você consegue explicar para mim. É quando... Eu posso tentar também? Pode, só deixa a Isabelle terminar fazer a conclusão dela.
tá bom? Pode falar, Isa. É tipo quando uma temperatura e encontra uma temperatura diferente, só que ela fica passando mais tempo com ela, as temperaturas ficam iguais. Isso! Muito bem. Então, na hora que você entrou, você sentiu frio porque o seu corpo tinha mais calor do que a água. E aí, esse calor do seu corpo foi para a água. Por isso que você sentiu frio. Mas depois, na hora que tanto você quanto a água estavam na mesma temperatura, aí isso não acontecia mais. Foi quando você disse, olha só, já até acostumei com a água, não sinto mais frio. Por quê? Sentir frio significa perder calor. E agora você já não está mais perdendo calor, porque agora você e a água estão na mesma temperatura. Ok? Quem queria perguntar? Professor, tem uma pergunta. Pode falar, Lucas. Eu. Quem vai perguntar primeiro? Posso falar? Pode. Eu queria responder o que a Isabelle falou. Ah, tá. O Lucas Jalbuti tinha falado primeiro, tá bom? Então dá só um momentinho para ele falar, depois o André e o outro Lucas falam também, tá bom? Pode falar, Lucas Jalbuti. Eu acho que é quando... imagine que você está com 38 graus. O seu corpo está bem quente. Sim. Daí a piscina está com 12 graus. Daí se você pula na piscina, você vai tremer de frio. Sim. Mas daí era que nem acontecia com meus primos também. Quando eles pulavam na piscina, eles já saíam na hora por causa da água gelada. E eu ficava lá, nadando, correndo, pulando, para esquentar meu corpo, para acostumar. Daí, depois de um tempo, eu ficava lá na piscina e falava, gente, pode entrar, a água tá gostosa. Eles punham a mão na água, tava um gelo. Eles jogavam e falavam, nossa, que delícia de água. Isso mesmo. Então, de início, tremeu de frio porque o calor foi embora, né, do corpo desses meninos. O calor abandonou o corpo deles, né? Mas você que foi mais persistente, ficou mais tempo na água, você entrou em equilíbrio térmico com a água. A água e o seu corpo ficaram na mesma temperatura. Por isso que você já não sente mais frio, né? Por isso. Muito bem. Vamos lá. Agora pode ser o André perguntando. Eu também tenho uma pergunta. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa o André perguntar e depois o Lucas Massainan, depois você pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira. André. O calor, ele armazena... o cabelo, ele armazena calor? Porque quando você tem um cabelo muito longo, você tem que ter mais calor. Então, André, o cabelo... Mas não só o cabelo, os pelos em geral, né? Porque cabelos são os pelos da cabeça, né? A gente não fala assim, mas é isso, não é? Os pelos em geral seguram calor no corpo. Veja só, animais que vivem em regiões mais frias têm muitos pelos no corpo, porque isso ajuda a segurar calor, não é? Então, é verdade que, vamos supor, uma pessoa que tem cabelo comprido vai, nas épocas de verão, sentir mais calor. Mas no frio, por outro lado, ela vai conseguir segurar um pouco mais de calor no corpo. Então, uma pessoa que é careca, né, por exemplo, já não tem mais os cabelos, vai sentir frio na cabeça, né? Vai ter que colocar um boné, uma touca, alguma coisa assim, porque o cabelo vai fazer falta, né? O cabelo, assim como os pelos, ajudam a segurar calor. Isso mesmo. E a segunda pergunta é, não tem nada a ver com calor, mas já que vem uma dúvida na cabeça. Por que tem algumas coisas que apagam as outras? Tipo borracha aí, o grafite do lápis. Então, né? Tudo tem a ver com a propriedade química dos materiais. Então, cada material tem uma propriedade, né? Então, como você mesmo disse, não,
são materiais diferentes, então tem propriedades diferentes. Então, no caso, um atua contrário à ação do outro, né? Veja que tem tintas que a gente usa para pintar uma parede, só que daí cai um pingo no chão e a gente não quer que aquele chão fique manchado. Aí você tem que passar um produto que tire a tinta. Então a tinta põe cor na parede, mas existe um produto que tem propriedades totalmente diferentes que tiram a tinta, né? Então tem produtos que fazem ações contrárias porque têm propriedades opostas, tá bom? Agora, sim, o Lucas Massignan pode fazer a sua pergunta. Tia, que nem você, a Isa e os Augusto também falaram da água. E quando a gente senta em um banco, ele é gelado, mas quando a gente vai se acostumando, ele vai ficando quentinho, né? Isso mesmo. Às vezes na própria carteira, né? A gente chega de manhã, que vocês estudam à tarde, mas quem chega de manhã às 7 da manhã vai sentar na carteira, ai meu Deus, que gelo que tá. Depois já nem sente mais, né? Já acostumou. Mas às vezes a gente vai, né, nessas praças, assim, senta no banco de cimento, nossa, ele tá gelado. Mas e se fosse num banco de madeira, né, exposto ao sol, será que ele ia estar gelado? Não. Não. São materiais diferentes, né? Então, alguns liberam mais facilmente o calor, então vão ficar frios. E outros seguram mais o calor, como a madeira, e aí vão ficar mais quentes, tá bom? Agora sim, Tainã, pode perguntar. Eu tenho duas coisas para falar. Claro. É só uma porque eu esqueci a outra. Primeiro, se ficar ao contrário, se você estiver quente... Não, calma. Se a água estiver... Não, pera. Se a água estiver quente e você estiver gelado. O que vai acontecer? Para onde o calor vai sempre? Para nós. Pra aí, gente. nesse caso, vai pra gente. Não é? Que nem quando a gente vai tomar um banho no chuveiro, o chuveiro bem quentinho, né? Aí a gente tira a roupa, fica com frio, né? Esse clima que tá hoje, né? Aí a gente vai tomar aquele banho que tá tão quentinho, tão gostoso, que não dá nem vontade de sair do chuveiro, não é verdade? O que tá acontecendo? A água está mais quente para o meu corpo, então é ela que está passando o calor para mim, não é? E a hora que o banho termina, que você sai, quem que está mais quente, você ou o ar? A gente. A gente. Né? E aí o que vai acontecer com o calor? Vai para onde? Para o ar. Vai para o ar. E aí vai dar aquele friozinho. E para não sentir muito esse friozinho, o que a gente vai ter que rapidinho fazer? Pegar a toalha e se enrolar. Ou se embrulha na toalha, porque o tecido ajuda a bloquear um pouco essa perda de calor. Ou então vai pôr uma roupa, né? Tem gente que já até leva, eu que sou mais friorenta, eu já levo até a roupa que eu vou vestir para o banheiro, porque assim eu seco e já, ó, rapidinho eu já visto. Para o calor ficar em mim, né? Para o calor que eu ganhei lá da água quentinha do chuveiro não ia embora tão rápido, porque senão o ar rouba ela de mim, né? Isso que está acontecendo. Pode falar. Tia, também às vezes quando você tipo, fecha a porta e liga o chuveiro muito quente, sai aquele vapor, isso, né? Aí quando você abre a porta, você vê aquele negócio branco indo, e às vezes eu vejo meio que alguma coisa trazendo uma parte branca para dentro. Aí às vezes quando eu passo a mão assim, dá um gelado assim. É o ar frio entrando e o quente saindo, né? Isso mesmo. Você segurou o calor o máximo que você pôde lá dentro do seu banheiro, que estava com a porta fechada. Mas a hora que abre, não tem jeito. O calor escapa, vai para fora e entra o ar frio, né? Professora. Oi? Vamos lá. Quem quer falar? Eu. Pode falar, Mário.
Pode, Isa, claro. Pode. Não, a Mari perguntou. Você queria perguntar, Isabela, é isso? Não, eu pensei, eu escutei a voz da Mari. Eu vou deixar ela falar primeiro. Mariana, é você que quer perguntar? Uhum. Ah, sim, então pode fazer a sua pergunta. Ô, tia, por que a gente às vezes tem choque térmico? O que é o choque térmico? Quando tem uma mudança muito rápida da temperatura, né? Às vezes o corpo está muito quente e de repente esfria. E isso faz muito mal, pode até levar a pessoa à morte, né? Se tiver um choque térmico. Tia, eu posso falar dois negócios sobre isso que a Mari falou? Pode, Lucas. Eu tive um conhecido, mas não era meu parente, era um amigo do meu avô, da minha avó. Daí ele morreu. Olha. Ele levantou da cama, ele dormiu na cama com umas 20 cobertas em cima, sabe? Tava muito frio. Na hora que ele acordou, ele tava suando de quente. Sim. Ele foi lá, pegou uma água muito gelada e bebeu. Ele teve um ataque e morreu. Pode até não ser por essa razão, mas que neste caso, o que você está me contando aí, parece um caso de choque térmico, sim, porque deu um contraste muito grande de temperatura. Aí, tia, o outro, quando eu vou sempre entrar na piscina, meu avô, minha avó sempre fala, põe a mão e o pé primeiro pro corpo já pegar uma sensação. Isso. Daí eu deixo eles um pouco lá, molho a mão, molho a cara, daí eu entro. Já vai entrando em equilíbrio térmico, não é assim? Já vai se acostumando com aquela água para não dar o choque térmico. Inclusive, existem algumas pessoas, algumas piscinas, né? Geralmente em residência, em casa não é assim. Mas quando é condomínio, ou pelo menos quando é clube, às vezes tem, antes de você entrar na piscina, ou tem um chuveirão, né, que dá uma ducha de água antes de você entrar, ou tem um lugar com um pouco de água onde você molha os pés, que isso serve, claro, até para limpar uma sujeirinha que esteja no seu pé para não ir para a água, mas também já é uma forma de você ir tendo, como você falou, aquele contato, aquela sensação com a água, né? E não sofrer uma mudança muito brusca de temperatura, né? Você tem Posso falar agora, tia? Oi, pode falar. Teve uma vez, eu era bem pequena mesmo. Meu pai, ele estava saindo do banho, só para ter certeza, era um dia bem frio. E quando ele saiu, tinha parecia que tinha uma fumaça lá dentro. Aí eu pensei, meu Deus, pegou fogo lá dentro, será? E não, aquilo ali era vapor. Gente, meu Deus, como o vapor saiu daquilo ali. Pois parece que deu uma cozinhada, né? É até engraçado, porque eu estava fervendo, cozinhando lá no chuveiro. E a gente sai até meio enrugado, né? Parece que cozinhou mesmo. Mas é bem isso mesmo. Quem está de fora olha, percebe essa diferença, né, da temperatura, consegue sentir essa diferença e ver o vapor que sai lá do banheiro, né? Muito bem. Oi, Lucas, pode falar. Tem vantagem e desvantagem também quando assim tá calor e a gente quer sentar em um lugar de sombra, mas a sombra, os bancos estão tudo frio, né? Pois refresca, né, o sol quente, né, na cabeça da gente, mas aí gela a poupança também, né? Que vai sentar no banco, que o banco tá gelado, né? Então, realmente, tem as vantagens e desvantagens, isso mesmo. Então, só para a gente fechar essa questão do choque térmico que a Mariana perguntou, né? Como eu falei, se ele for a diferença de temperatura foi muito grande, realmente a pessoa pode morrer. Mas às vezes não, né? Às vezes a pessoa não morre, mas fica doente. O que aconteceu com o meu marido. O meu marido, alguns já conhecem, né? Aliás, vocês ainda não, porque eles são do 5º ano. Mas ele é professor de futebol dos maiores, né? No colégio. Ele é professor. A gente já conhece, tia. Eu conheço. Ele é amigo do meu pai. E aí, o que aconteceu? Ele dava aula de futebol pra gente.
Isso. E uma vez aconteceu o seguinte, era um dia bem frio, né? E ele não tinha levado blusa. Ele estava dentro da academia e deu aula e treinou e ficou com o corpo muito quente, muito suado. E daí ele saiu e lá fora estava um vento gelado, um ar gelado e ele não tinha blusa. O que aconteceu? Choque térmico. Ele não morreu por causa disso, mas deu uma inflamação nos nervos do rosto, de um dos lados do rosto. Então, todo um lado do rosto, esse lado aqui, o nervo ficou doente, inflamado, e aí ele não conseguia mais fazer movimento com esse lado aqui do rosto, né? Então, esse olho piscava, mas esse ficava assim, ó. Na hora de dormir, esse olho fechava, mas esse ficava aberto. Aí ele pegava um esparadrapo, botava aqui, ó, para fechar, porque não fechava. Né? Vocês dão risada, mas olha, foi feia a coisa. O olho não fica seco? Tomar remédio, fazer fisioterapia, tratamento para sarar esses nervos aqui. A boca ficou assim, ó, torta, porque só mexia do lado de cá. Ele não conseguia comer direito, né? Porque aqui ele mastigava. Do lado de cá escapava a comida, assim, tinha de fechar assim, ó, com a mão. Porque senão escapava a comida da boca. Olha que problema sério. Tudo porque teve choque térmico, porque a temperatura variou muito rápido, então não chegou a morrer, mas ficou bem doente. Então, por isso é importante, né, como o Lucas falou, se a gente sabe que vai para um ambiente que está numa temperatura diferente, e, né, com uma precaução, leva uma blusa, você vai sair da sua casa, ai, mas está tão gostoso, tão quentinho, mas e se a temperatura mudar? Então, leva um agasalho, não é mesmo? Ou como sabe que você vai na academia, vai treinar, vai esquentar o corpo, então, leva uma blusa para depois, né? Não sair e ter aquele contraste com o ambiente lá fora. Tia. Pode falar. É que nem quebrar o dedo, né? Que meu pai quebrou o dedo, que ele só conseguia mexer isso daqui, ó. Essa parte aqui ele não conseguia. Não conseguia Até mais. hoje ele tá. Faz um ano que ele quebrou e ainda tá assim. Ele ainda tá se recuperando. Tia, tem uma pergunta. Pode falar, Lucas. Seu marido, né? Que aconteceu isso daí no olho. Mas o olho não precisa que você pisque toda hora para ele ficar molhado? Para você ver. E aí, como é que fazia? Ele tinha que fazer manual, assim, ó. Ele tinha que botar o dedo no olho e fazer assim, ó. Quando o olho começava a ficar muito seco, ele tinha que fazer assim, ó, no modo manual. Pega com o dedo, empurra o olho para baixo, abre e fecha para piscar. Ai. Deve ser horrível você tentar piscar o olho e não fazer nada. Já pensou? Já pensou na hora de ficar assim, ó, um fechado e um aberto? Então, tia. Não dá certo, né? Fica muito estranho. Pode falar, Tainá. Vocês falaram aí do dedo do pai do Lucas, eu lembrei do meu dedão do pé. Que coisou lá, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer no meu dedão. Ele não mexe, tipo... Eu dá vontade de tipo, mexer ele, assim, pros lados, assim provar, mas não vai. Por causa que eu pisei no caco de vidro, aí pegou no nervo, daí... Olha só. Então, você perdeu um pouquinho do movimento, né? Pra você ver como o nosso corpo, né? Às vezes uma coisinha que acontece com a gente o corpo todo já sofre, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa apostila. Nós estávamos dizendo que o calor é uma energia que passa naturalmente do corpo que tem mais para o corpo que tem menos, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Toda vez que você se expõe ao sol ou come uma comida quentinha, o calor é transferido para o seu corpo, do sol para o seu corpo, do alimento quente para o seu corpo, porque é sempre daquilo que tem mais calor para aquilo que tem menos calor. Agora, existem materiais que deixam o calor ser transferido com facilidade, né? Então, se o calor quiser sair, ele sai facilmente, mas se ele quiser chegar,
né? Ele também chega facilmente. E esses materiais que se comportam assim são chamados de bons condutores de calor. O ferro, o alumínio, entre outros metais, são bons condutores de calor. Vamos grifar isso que é importante? O que a gente chama de bom condutor? São aqueles materiais que deixam o calor ser transferido com facilidade. Vai e vem facilmente, né? Por esta razão... Ô tia, eu ia falar um negócio que o Tainá falou. Isso! Né? Se a gente está... O Tainá, ele falou do dedinho dele. Uhum. O Tainá falou do dedinho dele. O meu é o contrário, o meu é o dedão. Se eu for abaixar todos os dedos, o meu é o dedão. Todos os dedos, vou deixar tudo fechado. Só se eu cobrir meu dedão por cima do outro. Verdade. Senão, na hora que eu abaixo eles, o dedão vem para frente. Todos vão para trás. Mas você teve aí algum acidente com esse dedo para ele ficar assim? Lucas, não é o dedinho, não. Então, o pé esquerdo não faz tanto isso. Mas o direito, normal. Sim, eu acho que por causa que eu ralei muito ele, é um negócio assim. Alguma coisa aí ficou meio danificada, né? Nossa, professora, você está dizendo a mesma coisa. O pé, é só o pé que é ao contrário. O meu é o direito do dedão. Isso. Agora vamos voltar aqui para o assunto. Ó. Só um minutinho, Lucas. Então, o que é um bom condutor de calor? É um material em que o calor passa facilmente. Que nem, por exemplo, né? A tia Sheila estava fazendo almoço, né? Há um tempinho atrás. Estava mexendo ali a panela. E eu geralmente faço 2 a 3 coisas ao mesmo tempo. E aí eu deixei sem querer a colher dentro da panela e fui fazer outra coisa. A hora que eu voltei, fui pegar a colher para mexer, o que acontece? Queimou minha mão, né? Por quê? Porque a colher era de ferro. E aí o que aconteceu? De metal, né? Porque o ferro é um bom condutor de calor. Então, o calor do fogo passou para a panela, que passou para a comida, que passou para a colher e que depois passou para a minha mão. E eu acabei me queimando por causa disso. E é por esta razão que algumas pessoas... Minha mãe sempre fala para mim, quando eu vou mexer alguma comida, para mim mexer com uma colher de ferro, mas com um cabinho de plástico ou de madeira. Porque na hora que eu deixo, daí eu não queimar minha mão. Muito bem, é isso que eu ia falar agora. Ou o cabo é de madeira ou plástico, ou muitas vezes a colher ela é toda de madeira, ou ela é de silicone, né? Que é o material mais moderno aí, né? Enfim, são materiais que se você deixar ali na panela, pode até esquentar, mas não vai queimar a tua mão, porque são materiais que já são maus condutores de calor, que às vezes demoram para passar o calor e passam menos calor, né? Este é o segredo da cerâmica e do tapete. A cerâmica aqui, ela é um material bom condutor de calor, então ela pega facinho o calor que estava nos teus pés. Já o tapete é feito de um material que é mau condutor de calor. Então, o chão demora mais para roubar o seu calor, né? Por isso é que você se sente melhor aqui do que aqui, tá certo? Grifa então aí na tua apostila, né? Quem são os maus condutores de calor, né? Maus condutores de calor são aqueles que não deixam o calor ser transferido, né? Aqui eu preciso mudar um pouquinho, senão não consigo ler tudo com vocês. Preciso mudar a tela aqui. Aí, ó. Então, os maus condutores de calor são aqueles que não deixam o calor ser transferido com facilidade, tá? Quer dizer que não é que ele impede. Lembra que o calor, ele é
transferido de um corpo para o outro. Ninguém segura ele. Mas existem alguns materiais que conseguem segurar um pouco mais. Então, o calor tem mais dificuldade de passar, né? O plástico, por exemplo, é um exemplo de mau condutor. A lã, é por isso que a gente faz blusas, né, com esse material, gorros, luvas, meias, porque esse material, ele ajuda a segurar calor no sentido de que ele é um mau condutor de calor, né? Então, são exemplos de materiais que não conduzem bem o calor. E aí entra o caso também da madeira. Então, a madeira é um mau condutor de calor, né? Então, quando a minha casa é feita de madeira, o calor que entra do dia demora para escapar e ir embora, né? E já se a minha casa ela é feita de alvenaria, ou seja, ela é de tijolos, de reboque, né? Então, se a minha casa é desse jeito, esse material já é um melhor condutor. Quer dizer que o calor que o sol traz durante o dia consegue escapar mais facilmente. Aí chega de noite, a casa tá fresquinha, não tá aquela casa assim abafada, né? Exageradamente quente. É por isso que aqui no Brasil as casas são, na sua maioria, assim, de alvenaria, e na maior parte das vezes o piso também é de cerâmica, um piso frio, para ajudar a dissipar o calor, porque o Brasil já é um país quente, né? Já nos países mais frios, as casas costumam ser de madeira, né? Muitas vezes o piso também é. Agora, no quarto, geralmente a gente põe o piso de madeira, porque o quarto é um ambiente em que a gente quer ficar um pouco mais aconchegado, né? E o calor, ele aconchega. Então, por isso, algumas pessoas preferem que, pelo menos no quarto, o piso seja de madeira. Mas tem quem não tem essa preferência e coloca o piso frio na casa toda, não é verdade? Então, isso tem a ver com o tipo de material. Aqui, olha que interessante essa situação. Ao tocarmos em materiais bons condutores de calor, como metal, temos a sensação de frio. Então, se você pegar na maçaneta da porta, opa, gela a mão, porque o metal levou rapidinho o meu calor embora. Mas eu encostei na madeira da porta. E engraçado, porque está no mesmo ambiente, né? Como é que a maçaneta pode estar fria e a madeira estar quente? Não, não é que a madeira está quente. É que como ela é um mau condutor de calor, ela rouba menos o seu calor do que o metal que forma a maçaneta. Então, a maçaneta está roubando mais o seu calor do que a madeira. Por isso, esta sensação da maçaneta fria e da porta mais quente, tá certo? Mudando aqui um pouquinho, descendo um pouquinho mais, né? Então, transferimos parte do nosso calor. Eu te perguntei no chat, mas não sei se você viu. Não, não vi ainda, mas já vou para lá, daí eu já vejo a tua pergunta, tá? E aqui, olha, as roupas de inverno são feitas de materiais maus condutores de calor. Desta forma, elas evitam a perda de calor do nosso corpo, ou pelo menos reduzem, né? Diminui. Às vezes, uma só não consegue diminuir a perda de calor. Então, você põe duas blusas, né? Ou põe uma blusa bem grossona, né? Que é uma forma de você dificultar a saída do calor, tá bom? Vamos lá, então, vamos ver quem perguntou aqui no chat. Olha, para mim, só apareceu aqui a pergunta da Mariana, que é aquela que eu já respondi, por que a gente às vezes tem choque térmico, né? Foi só essa que apareceu. Deve ser a internet. Ah, tá. Às vezes demora um pouquinho mais para chegar, né? Mas alguém mais queria perguntar alguma coisa? Eu, no chat já que não chegou. Ah, tá. Então, daqui a pouquinho eu vejo aqui a tua pergunta, tá bom?
Perfeito, então. Vamos voltar para cá. Aí, né? Os maus condutores de calor, os bons condutores de calor. Você sabia? Para desamassar as roupas, o ferro de passar precisa estar muito quente, né? Claro que dependendo do tipo de material que forma a roupa, não dá para ser tão quente assim, né? Senão estraga a roupa. Mas o ferro tem que estar quente. Ferro frio não passa a roupa, né? Não desamassa a roupa. Por isso, sua base é feita de metal, que é um bom condutor de calor. Já o seu cabo, que é onde a gente vai segurar, não é mesmo? Ele é feito, né, de plástico e borracha, que são maus condutores de calor, para evitar que as pessoas se queimem, né? Então, assim como vocês disseram, né, as colheres podem ser de metal, mas o cabo, né, geralmente é de plástico, de madeira, algum material que reduz a transferência de calor, porque senão queima a mão, né? Se a comida estiver muito quente. Aqui também no caso do ferro, por esta razão. Ok, vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui tem a proposta de uma experiência, então eu vou explicá-la e vou pedir para que vocês façam em casa, porque aí vai depender de materiais que não são muito difíceis de serem encontrados na casa de vocês, mas que demanda aí um certo tempo de preparo. Então, eu vou pedir para que vocês montem, tá? Aqueles que puderem também filmar, gravar e mandar para mim como você fez, o que você viu, tá? Para essa experiência, você vai precisar de colher de madeira, colher de metal, colher de plástico. Ai, tia Sheila, mas eu não tenho toda essa variedade de colheres. Use aquela que você tem na sua casa. Eu acho que pelo menos 2 dessas você deve ter. Não precisa ir até a loja comprar. Eu não tenho de plástico, eu tenho de madeira e metal, então eu vou ter que ir lá comprar. Não precisa comprar, você pode fazer com o material que você tem já aí na sua casa, tá bom? Sem problemas. Um recipiente plástico resistente, pode ser uma tigela, né? Uma vasilha, um tupperware, um pote plástico, tá bom? O que mais você vai precisar? De manteiga, né? Manteiga bem gelada. Ai, tia Sheila, olha, aqui em casa a gente não costuma comer manteiga, a gente come margarina. Tem diferença? Tem. Uma boa diferença não só no gosto, não só na composição, mas também nas propriedades, tá? Mas se você não tem manteiga na sua casa, só tem margarina, quer fazer com a margarina, pode ser, não tem problema. Não vai dar errado para a experiência neste caso, porque ao invés da manteiga você usou a margarina, tá bom? Manteiga ou margarina, qualquer uma das duas, tá certo? Bom, as colheres devem ser grandes e ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Porque imagina só, se eu pego uma colher de café, aquela bem pequenininha assim de metal, e pego uma de plástico grande, vai interferir no resultado. Então, que elas tenham, claro, não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, medir lá, e se tiver um centímetro a mais, não vou poder usar. Não, tem que procurar as que porque a colher de pau é sempre maior. Isso, mas tente ver aqui, tem um tamanho aproximado. Às vezes a gente tem em casa uma colher de metal um pouco maior do que as outras, que serve para mexer uma jarra de suco, essa é um pouco maior. Aí você pode usar esta, né, junto com uma de madeira. Mas tente usar, né, do mesmo tamanho. Aqui em casa, por exemplo, se eu fosse fazer colher plástica, eu só teria da pequenininha. Aí eu poderia pegar a colher plástica pequena e uma de metal que fosse mais ou menos do mesmo tamanho. Aí não ia ter uma de madeira desse tamanho, né? Mas aí você pode fazer
comparando, né? 2 pequenas de um material e as 2 maiores que você tiver de outro material, tá bom? Professora. E usar também água quente. Não precisa estar fervendo, borbulhando, mas tem que estar quentinha. Se estiver morna, pode ser que já não seja suficiente para você ver o resultado. Tem que estar bem quentinha. Pode falar, Isabelle. Ô tia, mas que colher de ferro você quer? Sem cabo de plástico? Isso, sem cabo de plástico. Tem que ser inteirinha de madeira, inteirinha de metal, inteirinha de plástico. Tá bom? Não pode ser meio a meio, não. Tá bom? Professora? Bom, bem observado. Pode falar. Aqui na minha casa, tem uma colher de metal bem grande. Certo. A de pegar arroz, a gente literalmente pega arroz com ela. Se você for medir o tamanho dela com as outras, essa aí é mais grande, as outras são médias. Pode ser desse texto também? Pode. Se tiver uma diferença que não seja tão grande no tamanho, pode ser. E se você não tiver a de plástico, mas tiver a de silicone e quiser substituir, pode que dá certo também. Tá bom? Okay. O que é que você vai fazer? Colocar um pouco de manteiga ou margarina em cada colher. Cuide para que a quantidade de manteiga seja mais ou menos igual nas 3 colheres, tá bom? Porque senão, claro que vai dar diferença se uma colher tiver mais manteiga do que outra, né? Não precisa também encher a colher, pode pôr na ponta, um pouquinho na ponta ou no meio da colher, mas não precisa deixar ela cheinha de manteiga, senão você vai gastar muita manteiga e a mãe não vai gostar depois, né? Vai falar assim, essa tia Sheila que inventa moda aí, ó, acabou com a minha manteiga aqui em casa. Então, não precisa ser muito não, pode ser bem pouquinho, tá? Aqui ele vai falar, seu professor coloca água quente, você pede aí na sua casa auxílio de alguém para você não se queimar, né, não se machucar. Você vai colocar água quente no recipiente plástico, até mais ou menos a metade dele. Vai colocar as 3 colheres dentro do recipiente, né? Deixando a parte que está com a manteiga para cima. E vai observar o que vai acontecer. Professora. E depois você vai escrever nesse espaço o que você viu acontecer em cada colher, né? Com base no que você observou, você vai dizer se o material de cada colher é bom ou mau condutor e quais dessas colheres uma pessoa deve escolher se quiser preparar uma sopa sem risco de queimar as mãos, e explicando por quê. Então, vamos combinar assim. Professor. Você vai montar essa atividade é obrigatória? Essa atividade é obrigatória. Tá? Você vai montar essa experiência aí na sua casa, tá bom? Com o material que você tem, do seu jeitinho. Se você quiser filmar você fazendo, eu já sei como fica. Mas não é obrigatório. O que a tia Sheila vai querer que você faça? Que você envie para mim até, no máximo, semana que vem, na segunda-feira, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Que você envie para mim as respostas dessas perguntas 1, 2 e 3. Pode deixar que depois lá no grupo do mural que tem os recadinhos, eu ponho de novo, escrevo lá qual é a tarefa. Então, para a semana que vem, a tarefa é essa. Fazer em casa a experiência e mandar foto das respostas dessas 3 perguntinhas aqui. Tá bom? Diga, quem tem que falar? Pode. Isso daí, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Só tô com dúvida de plástico. Isso. Porque, eu pensei assim, se você joga uma colher de madeira no fogo, a madeira demora um pouco. Isso. Se você joga uma de ferro, demora um pouco para desfazer. Mas a de plástico, se jogar, automaticamente já some. Isso. Então, o plástico é menos resistente. Será que o calor é mais rápido
Isso. Então, ó, em termos de resistência, você sabe que o metal é muito mais resistente que a madeira, mas que a madeira é muito mais resistente do que o plástico. Mas aqui nós não vamos testar a resistência dos materiais, nós vamos testar só se conduz bem o calor ou se conduz mal o calor. Tá bom? Por isso que você não vai colocar essas colheres diretamente no fogo, e sim apenas em água quente. Então, a água quente não vai derreter a colher de plástico. É que eu fiz essa comparação, porque daí eu falei, qual dura mais? Qual o calor demora um pouco mais para desfazer? Para começar a tirar um pouco dela. A minha pergunta que eu te falei no chat foi qual é a aula complementar? De quem? A aula complementar, hoje é terça-feira, hoje a aula complementar é a Rita, tá bom? Então, às 16 horas, vem a tia Rita com a educação física, certo? Ana Clara, você quer perguntar? Professora. Fale. Só um momentinho, André. Eu amo suas aulas, porque sempre, depois de você, ou é a Tati, ou é a Rita. As melhores aulas. A melhor aula da semana. Que bom ouvir isso, viu? Deixa eu falar agora. Isabela, espera só um pouquinho. Pode falar, Ana Clara. Okay. Também pode ser feito no vídeo? Pode. Olha, mas as colheres também pode ser, tipo assim, uma maior, outra média e outra pequena? Não pode ter muita diferença entre tamanhos, tá bom? Mas tente, assim, o mais próximo de tamanho que você tiver. Que nem eu dei o exemplo. Eu tenho uma de madeira grandona e uma de metal grandona, mas a minha de plástico, ela é pequenininha. Então, faz assim um parzinho. Madeira grande, metal grande. Daí você coloca lá, por exemplo, a sua de plástico pequenininha, junto com uma de metal pequenininha, porque metal a gente tem de vários tamanhos diferentes, né? O difícil mais é a madeira e o plástico. Então, mas pequenas diferenças de tamanho não tem problema, tá? Tia Sheila, mas se eu não tiver aqui em casa de madeira, como é que eu vou responder lá no quadro Pede para falar das 3? Você vai responder com aquilo que você tem na sua casa, com a experiência que você fez. Tá? Então, a Ana perguntou, pode ser vídeo? Pode, mas você tem que mostrar a resposta das 3 perguntinhas que estão aqui nesta página da apostila, tá bom? Então, aí vocês vão me mandar isso, porque isso aí já vai ser uma atividade que eu vou considerar para nota. Oi? Que eu tenho que responder? Isso. Quando, tipo, a de plástico resistiu, o que eu falo? Então, aqui, ó, na a manteiga não derreteu. O que aconteceu com a manteiga em cada uma das colheres? Número 2. Com base no que você observou, classifique o material de que cada colher é feita como bom ou mau condutor. E terceira pergunta, qual dessas colheres uma pessoa deveria escolher se fosse preparar uma sopa e não quisesse queimar as mãos? Tá? Então, vocês vão responder essas perguntas. Posso acrescentar mais algumas coisas? Claro que sim, coisas que você tenha notado, observado. A de plástico não derreteu por causa que aconteceu isso, depois eu falo essas 3. Isso. Lembrando que você vai falar do derretimento da manteiga ou margarina, né? Porque o calor que vai ser colocado da água quente não é suficiente para derreter a colher, né? E sim, você vai ver o que acontece com a manteiga em cada uma das colheres, tá bom? Então, bom, agora são 2h30, quer dizer que tem meia hora ainda de aula de ciências, mas eu tenho pré-corrigido com vocês uns exercícios lá no caderno de atividades, que eu deixaria para depois, tá? E eu cheguei até a página 13, que é onde eu queria chegar, falando sobre materiais e a condução de calor nesses materiais. Então, legal. Então, vou parar a apostila por aqui, tá bom? Depois, não se preocupem, eu coloco lá nos recadinhos explicando melhor a tarefa, tá? Que é essa da experiência, joia? Então, eu vou com vocês para a resolução dos exercícios, a correção
dos exercícios do caderno de atividades. Então, pode fechar a apostila. Pega lá o caderno de atividades, página 53, tá bom? Oi, pode falar. Pode ir no banheiro? Pode, fique à vontade. Então, no caderno de atividades, página 53, nós vamos ver lá o primeiro exercício. Aqui. Tia, são que páginas? Então, de tarefa que eu deixei foi a 53, a 54 e a 55, o comecinho dela. Só a questão 3. As outras, não. Então, vamos lá com o caderno de atividades agora. Página 53. Olha só. Então, nós temos aqui algumas situações para a gente analisar. O volume de um objeto está relacionado ao espaço que ele ocupa. Já a massa se refere à quantidade de matéria que existe nele. Analise as duas situações descritas a seguir e depois faça o que se pede. Lorena e sua tia estão na mercearia fazendo compras. Né? Temos aqui alguns legumes, né? Verduras, frutas. Primeira situação. Para encher a sacola com a maior quantidade de frutas, circule a opção que elas devem escolher. Será que para encher a sacola com a maior quantidade de frutas, elas devem pegar melancia ou elas devem pegar morango? Morango. Mais volumoso. Eu concordo que o morango é mais gostoso, mas... É menos volumoso. É porque é menos volumoso, não gostoso. Isso! Porque se é menos volumoso, vai caber mais quantidade. Muito bem, Thales. Se a tua resposta você colocou com palavras diferentes, não tem problema. Você só me diz qual é, se você está em dúvida, não sabe se você acertou, né? Daí a gente vai conversando aqui. Então, vamos colocar do jeitinho que o Thales falou, né? Que os morangos são menos volumosos que a melancia. Então, dá para colocar maior quantidade na sacola, né? Dá para pôr muito mais morango do que melancia, porque o morango é menos volumoso, ocupa menos espaço, não é assim? Oi, André, pode falar. O morango, pois é menos volumoso e tem menos matéria. Coloquei isso. Tem menos matéria, então ocupa menos espaço. Professora, eu tenho uma solução. Ela quer levar um dos dois, né? Pra ela não ter que escolher. Ela pega uma melancia que já é grande, ela coloca lá na sacola e o resto ela vai pegar tipo metade da sacola. Isso. E a outra metade ela enche com morango. Aí ela resolve os dois problemas, ela leva dos dois, não é? Tá? Mas é que a primeira situação realmente propõe que ela leve só aquilo que é menos volumoso, né? Para que a sacola fique mais cheia de quantidade, né? Então, para quantidade teria que ser morango. Tá certo? Alguém colocou uma resposta diferente? Que morango é esse que não vem no pacote? Vem em caixinha, né? Pois é. Alguém quer comentar a resposta? Se tá diferente? Tudo bem? Certo? Vamos lá, então, para a próxima questão. Eu vou só apagar aqui. Bom, e na segunda situação? Na segunda situação, para que a sacola não fique tão pesada, assinale o produto que elas devem evitar. Elas devem evitar levar algodão,
Ou será que elas devem evitar a farinha? Para que essa cor não fique tão pesada. A farinha. Ah, farinha. Espera lá, que não pegou aqui a canetinha. Isso. Então, elas devem levar a farinha. Veja, 1 quilo é muito mais do que 100 gramas. 1 quilo equivale a 1000 gramas, não é assim? Então, a farinha é mais pesada porque tem mais massa, não é? Mais quantidade de matéria. Então, vamos colocar um textinho aqui também para explicar. A farinha tem mais quantidade de matéria. Afinal, são 1000 gramas. Né? Então, claro que isso pesa mais do que o algodão, que é um pacotinho só de 100 gramas. Professora, eu tenho uma pergunta. Oi? É para fazer até questão 4 ou 3? Eu pedi para vocês fazerem até questão 3, não foi? Tá bom. Não é? Acho que foi o que eu pedi de tarefa. Ou não pedi para vocês fazerem isso? Eu lembro, tipo, daí, olha, eu lembro que eu fiz até a 4. Você pediu até a 3. Até a 3, né? Isso foi o que eu anotei aqui no meu caderno também. Tá bom? Então, beleza? Questão número 1 respondida, tá? Bem fácil. Massa é a quantidade, volume é o espaço ocupado. Então, trabalhando aqui esses conceitos. E agora, nós vamos para a outra página. Deixa eu só achar ela aqui. Deixa eu só mover aqui a tela para vocês conseguirem ver. Ah, tá separado. No meu tá separado aqui. Vou ter que abrir outra janelinha para vocês verem. Vamos ver para onde eu vou. Deixa eu fazer assim. Aqui, achei. Vamos olhar aqui, então. Caramba. Aí, beleza. Agora vocês vão enxergar. Vamos lá. Tá vendo? Para vocês é mais fácil. Vocês viram a página. E eu tenho que ficar aqui, né, me desdobrando para conseguir mostrar isso para vocês. Vamos aumentar, dar um pouquinho mais de zoom aqui, né? Na questão número 2. Os objetos que apresentam densidade menor que a da água têm tendência a flutuar, e os que apresentam densidade maior tendem a afundar. Sobre essa propriedade dos materiais, leia o texto e responda as questões. O submarino pode se movimentar na superfície da água ou afundar. Para que ele afunde, é preciso aumentar sua massa, o que se consegue enchendo com água os reservatórios que existem em seu interior. Então, enquanto essa parte está oca, cheia de ar, ele está flutuando. Na hora que ele vai afundar, ele começa a encher com água, né, o seu reservatório, e aí ele fica mais pesado e afunda. Para que o submarino suba à superfície, é necessário que se retire a água. Ele faz o contrário, né? Ele joga fora a água, aí ele fica mais leve e sobe. Esse enchimento e esvaziamento de água altera a densidade do submarino, permitindo o seu deslocamento. Então, vamos lá na primeira perguntinha. Por que o submarino afunda? Eu posso falar? Quando o reservatório está cheio de água? Pode sim. Eu escrevi assim, pois daí não tem mais ar, só tem água. E deixa o submarino com mais massa e ele afunda. Isso, porque o ar tinha massa,
né? Mas a massa do ar é muito mais leve do que a da água. Tá ótima a tua resposta, tá bom? Não precisa modificar, não, tá? Eu vou colocar aqui na minha assim, olha. A Bia, eu tô com dúvida se tá certa. Pode falar, então, tua resposta. Pode falar. Professora, posso falar a minha? Pode. Eu coloquei, porque a água do reservatório deixa o submarino com mais massa, o que faz ele afundar, já que a água meio que expulsou o ar. Isso mesmo. Eu coloquei aqui que a água é mais pesada que o ar, porque tem mais massa. Beleza? Quem mais colocou diferente quer comentar? Pode falar. Eu coloquei diferente. Pode falar. Eu coloquei assim, porque tem mais massa do que volume. Isso, né? Quando a massa fica maior do que o volume, ele afunda. Perfeito, tá ótima a tua resposta. Alguém mais colocou diferente? Quer comentar? Não? Então, ótimo. Vamos lá para a letrinha B. Na letra B, vamos ver o que pergunta aqui para a gente. Como podemos explicar o fato de que quando a água é retirada, o submarino flutua? Poxa Posso vida, falar? é o contrário, né? Pode sim. Porque eu não sei se o meu tá certo. Sim, pode. Pois ele está oco por dentro e flutua. Se não está oco, se ele não está oco, ele afunda. Isso, né? E esse estar oco significa estar sem água, mas estar com ar, e isso torna mais leve, né? Então, quando o submarino perde a água, Sheila, eu posso falar a minha resposta? Leve e sobe. Pode sim. Eu coloquei que podemos explicar, pois quando a água é retirada, o ar ocupa aquele espaço, fazendo com que o submarino boie. Isso. Porque o ar é mais leve que a água. Pode complementar, sim, tá? Mas tá ótima a tua resposta, é isso mesmo. Né? Saiu a água, alguma coisa vai ocupar aquele espaço. E no caso, o ar, e o ar é mais leve do que a água. Então, isso ajuda o submarino a subir. Beleza? Alguém mais colocou diferente? Quer comentar a resposta? Eu coloquei ao contrário do que o outro. Isso. Coloquei assim, ó. Pois retira a parte da massa e tem mais volume do que massa. Isso! Então, se tirou uma parte da massa, que era a água, e agora tem mais volume do que massa. E aí ele flutua. Ótimo, muito bem. Joia? Vamos ver se tem mais alguma pergunta dentro dessa questão. Não, né? Letra A e letra B. Ok, então, agora a gente vai para a página seguinte. A última questão, que é a questão 3, ela vai falar sobre solubilidade. Dissolve ou não dissolve? Espera aí que eu peguei a imagem errada. É essa daqui. Não, também não é essa. Aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Não. Cadê? Aqui, pronto. Vamos só aumentar um pouquinho aqui, né? Dar um pouquinho de zoom para a gente chegar melhor. Bom, o que a gente tem aqui? Né? 2 copos, um deles tem água e sal e o outro tem óleo, né? E água.
E a gente tem que completar aqui o texto. O sal se dissolve na água, certo? Por isso dizemos que ele é o quê? Solúvel em água, que é o solvente. Então, quando se solubiliza, a gente diz que é solúvel. O óleo não se dissolve completamente na água, porque ele é insolúvel. Né? Então, quem solubiliza? Insolúvel. Solúvel, se não solubilizar, insolúvel. Desembaralhe as sílabas para formar o nome da propriedade da matéria que tem a ver com este assunto. Qual que é? Solubilidade. Solubilidade. Fácil, né? Solubilidade. Solúvel ou insolúvel? Essa que é a pergunta que a solubilidade faz. Muito bem, então, tá? Agora aqui no meu relógio já são quase 10 para as 3, né? Então tem uns 10 minutinhos somente de aula. Mas eu já deixei a tarefa que é aquela da experiência, então não vou acrescentar aí mais tarefa, né? Podemos deixar os outros exercícios. É para nota, tia, num outro momento, tá? Ou melhor, e se a gente fizer, já que estamos aqui, ó, vamos fazer assim, vamos fazer o exercício 4, só para terminar essa página. Professora, Oi. você fala lá naquele novo grupo sobre atividade da Margarina? Sim, vou falar assim, vou descrever lá. Tá bom. Tá bom? Ô, Vamos lá. É para nota essa tarefinha nossa? Essa da experiência, sim. Tá? Então, precisa entregar, porque eu vou marcar lá como atividade realizada. Tá certo? Vamos lá. Na questão 4, nós temos aqui algumas imagens de alguns objetos, materiais que eles são feitos, né? Então, identifique os materiais. Olha que fácil. É dizer do que é feito. E depois dizer se é um bom ou se é um mau condutor de calor. Então, esta parte da panela é feita de quê? Professora, eu que fiz, eu coloquei inox. Inox ou metal, tá? Se você colocou ferro, não parece de ferro, porque o ferro ele é um pouco diferente, né? Mas não tem problema. Se eu colocar alumínio? Alumínio pode ser, metal, inox, tá bom? E o cabo é feito de Plástico. plástico. Lógico que algumas panelas o cabo pode ser de outros materiais, né? Eu tenho uma panela que o cabo é de silicone. Então é um material que lembra um pouco a borracha, né? E ele não deixa queimar a mão. Então você pode pegar tranquilamente no cabo da panela e não queima as mãos, né? Bom, aqui também um outro objeto que é feito de metal também. E ao que parece o cabo é de plástico, certo? Então, canecão aqui de metal, cabo, plástico. Ô, tio, uma pergunta. Lá no bom condutor, mau condutor, eu tenho que falar se é o metal ou plástico? Isso. Na primeira situação, quem é o bom condutor? O metal. O metal. E o mau condutor? Plástico. O plástico. E na segunda situação, mesma coisa, né? O plástico continua sendo o mau condutor e o bom condutor, o metal. Vamos lá. Ô, tio, já acabei. Já acabou? Olha aqui, no garfo, esta parte é plástica, esta parte é metal. Na torradeira, essa parte aqui é plástico e essa parte da frente é metal. Quem é o bom condutor nos dois casos? Sempre o metal. Metal. E o mau condutor, nos dois casos também. O plástico. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou finalizar a aula de vocês aqui, tá bom? Professora. E vou deixar lá no grupo
né, do mural de recados, a explicação da tarefinha, da experiência, o prazo de entrega, tudo direitinho, certo? Professor, pode falar, pode perguntar. Eu posso finalizar nossa aula com uma piadinha bosta? Pode. É sobre bactérias, tá? Ó, o menininho, o Jerry tava voltando da casa e aí viu seus pais mortos. Aí ele falou, me mate também pra ficar com meus pais. Aí sabe o que ele falou? Tô matando 99% das bactérias. Matou a maioria. No caso, os pais dele. Olha só. Eu sei uma piadinha também de bactéria, mas essa é bem mais antiga. Essa acho que vocês já ouviram. O que é um pontinho preto na placa de Petri? Placa de Petri é um vidrinho de laboratório. O que é um pontinho preto? Uma bactéria? É uma blactéria. Nossa. Nossa, hein? Doeu essa, hein? É que nem o Henrique. É que nem o Henrique. O que é o pontinho azul no banheiro? É o azulejo. Eu lembro dessa piada. Deus. Ô, tia, tem um que é lá no mar. O que é um pontinho marrom lá no fundo do mar? Que será, hein? É o camarão. Camarão. Entendi. O que é um pontinho verde no meio da neve? São green beans. Eu acho que é isso, não é? Green. Green. Entendi. O que é 2 pontinhos azuis numa casinha de cachorro? O que você acha que é? Que será, hein? Um blue dog e um pitbull. Pitbull. E a Pitbull. Pitbull e o outro é um Blue Dog. Boa. Tia, Mas também tem o do urubu. Urubu. Tem o urubu também. Entendi. A minha irmã fez uma piada assim. O que é um pontinho vermelho na horta? Que será? Red polho. Red polho. Que ruim. Polho. Tá bom. Entendi. ô, tia, adivinha o nome da banda de vegetais? Caramba. Vegetais. As beetroabas. É? Nome de uma banda de vegetais, as beetroabas. Não conheço essa. Foi criativo, hein? É beetroabas. Entendi Tá agora. tudo criativo? Pois é, não, cada uma. Bom, então, já deu o nosso tempo então de aula, né? Então, finalizamos hoje. Vou daqui a pouquinho só colocar lá no grupo de vocês a tarefinha só para descrever. Se você tiver um tempinho livre, e claro, o seu tempo livre agora é para o lanche, é para um descansinho antes da aula da tia Rita. Mas se tiver aí muita curiosidade, quiser já começar a montar o experimento, fique à vontade. Mas é para a semana que vem. Você vai me apresentar até a semana que vem. Demora muito para gravar um vídeo? Não demora. Tá. Tchau. Então, tchau, até a semana que vem. Tia. Gostei muito da aula. Tchau. Tchau.